Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não abra sua Bíblia, você conhece de cor e salteado. Lá está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria os céus e a terra, você observa que a palavra céus está aí em primeiro lugar. E quando Deus cria primeiramente os céus, Ele cria com todo o exército que nele existe. Ele cria os céus com todas as classes de anjos, com todas as milícias e miríades angelicais. Os anjos, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, está escrito que eles são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus, estando no deserto, no capítulo 4, versículo 11 de Mateus, diz a Bíblia que os anjos, depois da tentação de Cristo, dele ter vencido, os anjos vieram e o serviram. Os anjos são servidores. Se eu fosse dar-lhe um tema, dar a você um tema, daria esse: servidores angelicais. Eu quero falar destes seres tão poderosos e magníficos em poder, porque nós estamos na terra, acionando os passos nesse mundo físico, mas vivemos dentro de um plano sobrenatural. E entenda você que você não está só. No meio desta batalha contra demônios, você tem ajudadores, auxiliares, enviados por Deus, que são os anjos, para que você saiba um pouquinho mais acerca destes seres tão extraordinários. Os anjos se dividem em 4 classes, em 4 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de mensageiros. Mensageiros em latim, angelos, em grego, angelos, e em hebraico, moloque, que significa mensageiro, aqueles que têm a missão de levar a mensagens. Estes seres, os mensageiros, eles são enviados por Deus em ocasiões específicas, em momentos especiais, quando o crente precisa ouvir a palavra do Senhor, ou precisa ouvir um recado de Deus. Deus às vezes levanta profeta, e Ele tem interesse em levantar profetas, mas algumas vezes os profetas não entregam a mensagem do jeito que Deus quer que ela seja entregue. Algumas vezes os profetas engolem a mensagem, algumas vezes os profetas não falam o que Deus quer que eles falem, porque eles venderam o ministério, eles estão comendo a mesa de Jezabel, e por causa disso eles preferem falar o que agrada ao homem e não aquilo que agrada a Deus. Viraram verdadeiras penas de galinha com tonete para fazer cosquinha nos ouvidos das pessoas. Então Deus não pode contar com os profetas. Os profetas nos nossos dias, algum deles venderam seus ministérios, não falam a verdade, e eles dizem: pastor Adão Santos, se eu falar a verdade, a roupa que eu visto vem da boutique, vem da loja da madame fulano de tal, e eu profetizo para ela: se eu falar a verdade, não vai ter roupa para vestir. Se você falar a verdade, o que Deus mandar você falar, mesmo que não tem roupa vindo da loja da madame fulano de tal, você ainda tem pele de camelo, cinto de couro para você vestir. Se você falar a verdade, você diz: pastor Adão Santos, a comida que vem para minha mesa vem do mercado do fulano de tal, do empresário, e se eu falar a verdade, não vai ter comida, não vai ter alimento. Se você falar a verdade, ainda que te falte alimento vindo de lá, ainda tem gafanhoto e mel silvestre para o profeta se alimentar. Pastor Adão Santos, se eu falar a verdade, não vai ter púlpito, não vai ter convite, não vai ter igreja para pregar. Quando faltar os púlpitos e os convites, ainda tem deserto da Judéia. Vai para lá, prega lá, alguém precisa ouvir, mas fala a verdade, profeta de Deus. Quando o profeta não fala a verdade, aí Deus é obrigado a mandar anjos, mensageiro, como veio para Elias, debaixo do zimbro, trazer a mensagem que ele precisava ouvir. Mas há uma segunda classe desses mensageiros, desses servidores angelicais. A segunda classe nós chamamos de arcanjo. Eu disse arcanjo no singular e não arcanjos no plural. A Bíblia faz menção de um arcanjo. O título ou nome arcanjo, arquianjo, anjo principal,
principal, anjo superintendente no céu, anjo maioral, é o arcanjo. Ele tem um nome, e o nome dele é Miguel. A Bíblia faz menção do nome Miguel. O nome Miguel significa quem é como o Senhor. É uma pergunta. Imagino eu que ele tenha adquirido este nome no dia em que Lúcifer, o portador da luz, o aferidor das medidas, o anjo querubim ungido, no dia que ele foi expulso do céu, imagino que Miguel recebe este nome. Por quê? Porque Deus o expulsa, Deus o lança de lá para baixo, e nesse instante Miguel, sabendo que Lúcifer queria sentar-se na banda do norte, na região setentrional, e ser igual a Deus, semelhante a Deus, parecido com Deus, então Deus o expulsa de lá, e Miguel vai até na porta, olhando Lúcifer que caía como um raio para a terra, e ele dá um grito, uma pergunta assim: quem é como o Senhor? Miguel espera a resposta até hoje, porque ninguém consegue responder, ninguém se compara a Deus, ninguém se assemelha a Deus, ninguém é como o Senhor. Deus é o único Senhor, só Ele é Deus, só Ele é justo, só Ele é perfeito, só Ele é eterno, só Ele manda, Ele comanda, Ele reina, Ele impera, Ele domina, Ele diz, Ele faz, Ele fala, Ele levanta, Ele protege, Ele salva, Ele batiza, Ele perdoa, Ele justifica, Ele purifica, Ele santifica, Ele dignifica, Ele renova, Ele transforma, Ele cura, e da cura vem o milagre, milagre que vem da fé, fé que vem da esperança, esperança que produz confiança, confiança que vem da graça, graça que vem da autoridade, autoridade que vem da unção, unção que vem do poder, poder que vem da glória, glória que vem de Deus, Deus que envia o Espírito, Espírito que aquece a igreja, igreja lavada no sangue, sangue vertido na cruz, cruz que carregou Jesus, Jesus que está no trono, e do trono é adorado, e do trono é bendito, e do trono é glorificado, e do trono é celebrado, e do trono é cultuado, e do trono é aplaudido, e do trono é adorado. Então levante a mão e adore a Ele, glorifique a Ele, louve a Ele, exalte a Ele, cultue a Ele, celebre a Ele, reconheça a Ele, sinta a Ele, veja a Ele, tenha a Ele, ande com Ele, você é dele, declare a Ele que só há um Deus, há um poder, há um dom, há uma paz, há um caminho, há uma porta, há um céu, há um trono, há um reinado, há um Pai, há um Filho, há um Espírito, há uma Trindade, Trindade poderosa, Trindade majestosa, Trindade eterna, Trindade perfeita, Trindade sublime, Trindade inerrante, Trindade altaneira, Trindade magnífica, Trindade indizível, Trindade inamovível, Trindade forte, Trindade perfeita, Trindade adorada, Trindade majestosa, Trindade formosa, Trindade honrosa, Trindade grande, Trindade eterna. Levante a mão para receber e para ter, para possuir, para se encher, seja tocado, renovado, inflamado e queimado, batizado, transformado, levantado, protegido e querido e ungido, revertido, sacudido. Levante a mão, em nome do Pai receba, em nome do Filho receba, em nome do Espírito Santo receba, receba, receba mais poder.